diversas mulheres da história, da ciência e da literatura do país, e agora o salão será chamado de Salão dos Heróis, composto unicamente por personagens masculinos. O declarou que o nome do Salão das Mulheres, ou seja, o nome que teve até hoje, era, abre aspas, discriminador com os homens, fecha aspas. O edifício do parlamento, que nesta noite foi o ponto final da marcha feminista, essas imagens que estamos vendo, foi durante muitos anos nesta data iluminado de violeta, que é a cor que simboliza a luta das mulheres por direitos iguais aos dos homens. No entanto, neste ano, por ordem da vice-presidente Victoria Isabel, que é uma saudosista da última ditadura militar, será por luz branca. E só para encerrar, durante a campanha eleitoral, o então candidato Javier Milei afirmava que não existia uma brecha salarial entre homens e mulheres, não só na Argentina, mas em todo o planeta. Marcelo? Nós vamos falar de um outro tema aqui sobre aborto, mas antes eu até falei naquela hora da Rosana que eu queria dar um pitaquinho aqui, e esse pitaquinho sobre o Dia das Mulheres, eu vou dar crédito. Me baseio muito no que falou hoje a Jéssica Sena. A Jéssica Sena, para quem não conhece, é apresentadora do Bahia Meio Dia, que é exibido lá em Salvador. Beijo, Jéssica. E ela hoje, durante o jornal, fez uma fala muito significativa. Olá, como estão? O papel de nós, homens, nesse Dia das Mulheres. Você quer ser simpático, você pode até dar o tal do chocolatinho. Aperta. Tá tudo bem, a gente permite que você faça isso. Mas qual é o nosso papel de homem hoje? O machismo é praticado por nós, homens. E nós é que temos que combatê-lo. É atitude do dia a dia. Sabe como é que você trata o seu brother, o seu amigão? Você tem que respeitar a mulher da mesma maneira. Como? Parar de gritar gostosa na rua, parar de mandar vídeo de sexo e tratando a mulher como objeto, respeitar a mulher e ouvi-la, principalmente no seu trabalho, né? Quando a mulher começa a falar, todo mundo interrompe, ou se a mulher fala um pouco mais alto, essa louca é descontrolada. O nosso papel no dia a dia, respeitar essa mulher e tratá-la exatamente como a gente quer ser tratado. Vou só te lembrar, todos nós temos mães, e a nossa mãe é uma mulher. Como é que você quer que a sua mãe seja tratada? A gente ouviu uma mãe dizendo há pouco, quando eu defendo meu filho, nada mais importa. A gente tem o mesmo sentimento. Em defesa das nossas mães, nada mais importa. A nossa mãe é uma mulher. E esse é o respeito que a gente está falando hoje. E um tema muito direto às mulheres, que está em discussão no Supremo Tribunal Federal, é a descriminalização do aborto. Hoje, o presidente do STF, que é o ministro Luiz Roberto Barroso, defendeu esse tema, disse que a sociedade precisa entender o que de fato está por trás da descriminalização, a preservação da vida e a liberdade das mulheres. Precisamos lutar e conquistar o direito à liberdade sexual e reprodutiva das mulheres, que é um direito muito importante e que tem atrasado no Brasil. Preciso explicar para a sociedade que o aborto não é uma coisa boa. O aborto deve ser evitado e, portanto, o Estado deve dar educação sexual, contraceptivos e amparar a mulher que queira ter filho. E explicar para as pessoas que ser contra o aborto, não querer que ele aconteça, tentar evitá-lo, não significa que se queira prender a mulher que passa por esse infortúnio, porque é isso que a criminalização faz. Essa é uma campanha de conscientização que nós precisamos difundir pelo Brasil, para que a gente possa votar isso no Supremo. Porque a sociedade não... A torrada está maravilhosa. Do que se trata. Não se trata de defender o aborto. Trata-se de... E com essa geleia... esse problema de uma forma mais inteligente do que a criminalização. Do que prender a mulher não serve para nada. A gente sabe que esse julgamento foi interrompido no Supremo depois do voto da ministra Rosa Weber, que na época era presidente do Supremo e se aposentou, mas antes de se aposentar ela fez questão de deixar o voto dela registrado. Vamos mostrar aqui Como está? Entre aspas aqui para você dar uma olhada. A maternidade é escolha, não obrigação coercitiva. Impor a continuidade da gravidez a despeito das particularidades que identificam a realidade experimentada pela gestante representa forma de violência institucional contra a integridade física, psíquica e moral da mulher, colocando-a como instrumento a serviço das decisões do Estado e da sociedade, mas não suas, disse Rosa Weber. Deixa eu voltar para cá para falar com a Eliane, porque o ministro Barroso, até a gente comentou isso aqui,
deu uma entrevista há mais ou menos 2 semanas lá no Conexão, falou que o Brasil não estava preparado ainda para que isso fosse levado em julgamento por essa falta de esclarecimento. Hoje ele dá uma pista do que ele pode estar pensando em fazer quando ele diz assim, é preciso esclarecer, é preciso trazer para a sociedade e mostrar o que nós estamos debatendo. Não é simplesmente assim, eu sou a favor ou contra o aborto. Não é isso que está em discussão. Eu sou encantada com chá. Contra o aborto. O que está em discussão é prendermos a Eu tomo mulher canecas. prendermos a mulher que faz, é aquela mulher que a gente sempre trata aqui. A mulher mais pobre, a mulher Sempre tomei. a mulher negra. Exatamente, Marcelo. Eu sempre defendo, né, que essa causa de gênero, a causa contra o racismo, a causa contra a homofobia, tudo isso não é uma questão só das mulheres, não é uma questão só dos homossexuais ou do grupo LGBTQIA+, não é o grupo só dos negros brasileiros. Isso é uma questão de sociedade, né? Quando a gente fala da questão, a gente não está falando da questão só da mulher, é uma sociedade e de como a sociedade trabalha a questão da igualdade. E aí você vê o ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, falando com uma clareza. Eu tenho ela já faz alguns anos. Uma justiça. Vários anos mesmo. O aborto não é uma questão da mulher, não é uma questão da sociedade. E o que ele disse hoje, depois que ele fez todo esse raciocínio explicando, quando você fala em descriminalizar o aborto, não significa que você anéis, pulseiras, cordão, ou não aborto, pelo contrário. cordão grandão, comprido, longo, de evitar que a mulher engravide e seja obrigada pelas circunstâncias, pela saúde, enfim, pelo momento dela a fazer o aborto. Isso sim. Agora, se a mulher decide hoje eu tô com um pouquinho de pressa. Eu vou bem ali. Ela sofre porque até qualquer hora dessa.